A Multilaser resolveu mostrar que consegue fazer aparelhos com uma boa qualidade de construção. Por isso, a marca lançou no início deste ano o MS80. Esse dispositivo é um grande upgrade em relação a demais aparelhos da empresa. Isso porque ele traz um design melhorado e também tem um hardware que consegue garantir uma experiência de uso aceitável. Mas é importante entender que o MS80 é um aparelho intermediário básico. Ele concorre com aparelhos como o Moto G5, LG Q6 e Zenfone 4 Selfie, só que ele está numa faixa de preço um pouquinho mais alta. Esse aparelho da Multilaser tenta compensar esse preço mais alto com alguns recursos que os concorrentes não possuem, mas será que isso vale a pena? Fica comigo que a gente vai descobrir. O que mais destaca o MS80 nos adversários é esse formato da tela. Esse display mede 5,7 polegadas na diagonal e foi construído no formato mais comprido e mais moderno, o 18:9. Só isso já ajuda o celular da Multilaser a ganhar um aspecto mais interessante, fazendo referência aos smartphones top de linha que já estão nesse aspecto de tela desde o ano passado. Mas a qualidade dessa tela não é lá grande coisa. Para uso diário, como apps de mensagens e de redes sociais, você quase não percebe que esse display tem um ponto fraco. Mas quando você vai assistir a um vídeo no YouTube ou na Netflix, começa a notar que a resolução é baixa para esse tamanho de tela. O padrão HD simplesmente não é o suficiente para uma tela de 5,7 polegadas e a densidade de pixels fica abaixo dos 300 ppi, que é aquele limite quando o olho humano deixa de enxergar pixels individualmente na tela de um celular. Por outro lado, a representação das cores é boa para um aparelho dessa categoria. Já o nível máximo de brilho não ajuda muito em situações nas quais você tem que usar o celular ao ar livre. Se tiver muita claridade lá fora, você talvez tenha dificuldade em ver o conteúdo que aparece no display. Esse dispositivo da Multilaser tem o desempenho que eu esperava para um smartphone que traz o Snapdragon 430. Ele consegue lidar bem com a maioria das tarefas do dia a dia e também com alguns joguinhos intermediários. Contudo, a navegação na web é um pouco lenta com o Google Chrome e a interface de vez em quando dá umas engasgadas. Isso é natural para um dispositivo com esse hardware e você não deveria esperar mais do que o básico para um smartphone desse, mesmo ele tendo essa aparência de intermediário premium. Nos testes de benchmark, o aparelho teve resultados mistos na comparação com outros dispositivos com hardware similar. O problema é que ele custa um pouco mais caro que todos os seus principais concorrentes, sem oferecer especificações melhores em troca dessa diferença de preço. Outra coisa que pode incomodar algumas pessoas é que o leitor de digitais não é muito rápido e nem muito preciso. O lado bom da biometria é que ela fica na parte traseira do celular numa posição bem confortável. No que toca à autonomia de bateria, os 3.000 mAh do MS80 conseguem dar conta de fazer o celular ficar funcionando um dia inteiro longe das tomadas, caso você tenha um padrão de uso mais moderado ou mais leve. Na minha experiência de uso com esse aparelho, sempre sobrava uns 20% de carga no final do dia, logo antes de eu conectar o dispositivo à tomada. Ele também se sai bem para o consumo de mídia. No nosso teste de bateria, estimamos que ele consegue durar umas 7 horas executando vídeo no YouTube com o brilho da tela no máximo. Esse número não é excelente, mas fica um pouco acima das 6 horas que muitos aparelhos dessa categoria conseguem fazer. Na parte do software não há o que reclamar sobre o MS80. Esse smartphone aqui tem uma versão muito limpa do Android, sendo que a interface do sistema segue bem os padrões que a Google oferece. O launcher, por exemplo, é idêntico aos dos celulares da linha Pixel e há muito poucas modificações que a Multilaser fez no resto do sistema. Só dá para perceber mesmo algumas modificações que a empresa fez na área de notificações. Por conta disso, o desempenho dele é bom na maior parte do tempo. Eu só encontrei 3 situações em que ele dá umas engasgadas: navegar na web com o Chrome, acessar o Google Now naquela tela lateral ou alternar entre apps mais exigentes. O Android que a gente tem aqui é o 7.1.2 Nougat e a gente ainda não tem uma previsão para receber o Oreo 8.0. As câmeras do MS80, infelizmente, não são uma grande coisa. A gente tem um sensor de 16 megapixels na parte traseira que consegue fazer fotos ok para essa categoria, mas isso apenas em ambientes bem iluminados, ou seja, dias com muito sol. Em outras circunstâncias é bem fácil perceber as deficiências dessa câmera. O foco é lento e as imagens só saem bem definidas caso você fique paradinho e tenha um pouco de paciência para lidar com o smartphone. A representação das cores é consideravelmente distorcida e a gente consegue notar isso nas imagens em que aparecem tons mais vivos. Tudo fica com uma cor bem diferente do que é na original. Na parte da frente a gente tem 2 sensores que trabalham juntos para possibilitar o modo retrato. Você consegue então tirar selfies com fundo desfocado e ver como está o resultado antes mesmo de fotografar. Mas mesmo com 2 câmeras na parte da frente, as fotos do MS80 em modo retrato são ruins. O desfoque até que fica bonito, mas ele não tem muito contorno, então você consegue perceber essas falhas especialmente em volta do rosto das pessoas e também dos cabelos. A captura de vídeo também não é boa e apresenta até um pouco de distorção caso você mova o celular com certa velocidade. Por conta disso tudo, eu só posso dizer que a câmera desse celular aqui só serve para quebrar um galho mesmo em momentos de dificuldade, nada mais. O MS80 é um intermediário básico que consegue entregar uma experiência de uso razoável para o dia a dia. Ele tem sim um conjunto de câmeras mais fraco,
tanto na parte da frente quanto na parte de trás, mas o nível de qualidade de imagem em aparelhos dessa categoria, no geral, não é muito bom mesmo. O problema aqui, entretanto, é que a versão de 32 GB do MS80 custa uns R$300 a mais do que o do Moto G5 com a mesma capacidade de armazenamento. LG Q6, J5 Prime e vários outros concorrentes com o mesmo nível de hardware ficam todos na faixa dos R$700 ou R$800. Já o MS80 fica entre R$1.000 e R$1.100. Por conta disso, eu acredito que é difícil recomendar esse aparelho nesse momento. Eu entendo que ele tem uma tela mais comprida, um design mais premium e um conjunto de duas câmeras na face frontal, mas eu acho que quem procura um intermediário básico ou mesmo um aparelho de entrada não se importa muito com esse tipo de extras que o MS80 traz. Essas coisas jogariam a favor do celular caso o preço dele não fosse tão mais alto que dos concorrentes. Por isso, o melhor mesmo é esperar o preço dele baixar e ver como que ficam as comparações nos próximos meses. Então é isso, pessoal. Dê uma conferida nos links desse celular na descrição do vídeo, aproveita para deixar um joinha pra gente e até mais!